conquistei mais de 11 mil seguidores em apenas em uma semana. Não sei se vocês notaram, mas eu mudei meu conteúdo aqui. Eu trazia vídeos só de ASMR e eu vi que esses vídeos não estavam sendo mais tão entregue pela plataforma. Eu postava vídeo de ASMR e não tava indo. Por mais que eu tinha criatividade, mesmo assim não tava indo. Eu parei e pensei, não, esse negócio tá errado, vou ter que mudar o formato do meu vídeo. Já que o TikTok não quer entregar assim, vou mudar. E foi assim que eu comecei a trazer vídeos narrados com assuntos relevantes e bom, cresceu muito meus vídeos. O vídeo de ASMR, ele viraliza muito, pega muitas visualizações, só que o RPM é baixíssimo. Com os vídeos narrados e dinâmicos foi que eu consegui sair desse flop. E além disso, agora eu consigo comunicar com o meu público, porque o vídeo de ASMR não dá pra comunicar com as pessoas, né? Uma dica que eu te dou é que se você tá postando o vídeo, tá postando e não tá em jeito nenhum, muda o formato, traz o vídeo narrado, traz o vídeo dinâmico, testa os horários, pra mim dá muito certo o horário da noite, e também traz músicas virais. Na verdade, o TikTok tá mudando a minha vida, pois tá me dando muitas oportunidades. E mulher, é de vergonha, bora gravar, bora todo mundo monetizar.